Há momentos em que o coração se sente pesado diante das contas, das responsabilidades e das incertezas do amanhã. O medo de não ter o suficiente corrói silenciosamente a paz interior. É uma dor que poucos falam em voz alta, mas que muitos carregam na alma. Talvez você já tenha sentido a angústia de olhar para a vida financeira e perceber que, mais do que números, ela se transformou em uma fonte de ansiedade constante. Hoje, quero te convidar a enxergar esse tema com outros olhos, com os olhos da fé, com a sabedoria silenciosa de São José. Não estamos aqui para falar de promessas mágicas, nem de riquezas instantâneas. O que buscamos juntos é algo muito mais profundo. Compreender como o equilíbrio financeiro pode se tornar um caminho espiritual, um lugar de encontro com Deus. São José, o silencioso guardião da Sagrada Família, nunca foi descrito nas Escrituras como um homem de grandes posses, mas sim como um homem justo, obediente, trabalhador, que confiava na providência divina mesmo nos momentos mais difíceis. É esse espírito que nos inspira e que pode transformar a forma como você olha para a sua vida financeira. Ao longo deste encontro, vamos caminhar por 7 reflexões, 7 passos que unem fé, trabalho e silêncio interior. Cada um deles é como uma janela aberta para a graça de Deus. Não são fórmulas mágicas, mas convites à transformação. E se você permitir, cada palavra pode se tornar um espelho da sua própria vida, revelando medos ocultos, mostrando erros invisíveis, mas também despertando forças esquecidas dentro de você. Pense em São José. Imagine-o em sua oficina, com o barulho da madeira sendo moldada pelas ferramentas. Nada de riquezas ostentadas, nada de vanglória. Apenas um homem de fé, transformando cada pedaço de madeira em um ato de amor e sustento para sua família. Esse mesmo olhar simples e profundo é o que nos guia hoje. Se ele conseguiu encontrar paz no trabalho silencioso e confiança em meio à incerteza, também nós podemos aprender a transformar nossas dores financeiras em caminhos de crescimento espiritual. Este vídeo é um convite para que durante os próximos 60 minutos você permita-se entrar em um espaço de silêncio e reflexão, um espaço onde fé e vida prática se encontram, onde o dinheiro deixa de ser apenas fonte de preocupação e passa a ser instrumento de confiança, dignidade e partilha. Você não está sozinho nessa busca. São José caminha conosco. E é a sua mão firme, silenciosa e fiel que hoje nos conduz nesta jornada de 7 dias, 7 passos, 7 lições. Há uma inquietação que quase ninguém confessa em voz alta, o medo de não ter o suficiente. Esse medo paralisa. Ele esconde-se nos cantos da mente e começa a ditar decisões, escolhas, pensamentos. Muitas vezes não é a falta real que corrói, mas o receio constante de que um dia a falta chegue. O coração se fecha, o olhar se endurece e o dinheiro, em vez de ser um meio de sustento e partilha, torna-se uma prisão invisível. Existe também um engano muito sutil, mas profundamente enraizado. Acreditar que prosperidade se mede apenas pelo acúmulo de bens. Esse pensamento distorce o sentido real do viver. Quantas pessoas acumulam, mas vivem vazias, inquietas, sempre correndo atrás de mais e mais? Prosperidade não é apenas possuir. Prosperidade, à luz da fé, é viver em equilíbrio, com paz de consciência, sabendo que o pouco pode se tornar muito quando é abençoado, e que o muito pode se tornar nada quando aprisiona o coração. São José revela um caminho surpreendente: o silêncio. Ele não deixou palavras registradas nas Escrituras, mas deixou um testemunho vivo. Seu silêncio não era vazio, não era ausência, era a chave para ouvir a voz de Deus com clareza.
Enquanto o mundo grita e empurra para a pressa, José escutava em silêncio, discernia em silêncio, obedecia em silêncio. É nesse espaço silencioso que as decisões ganham clareza e o coração se alinha ao que realmente importa. No dia a dia, cultivar esse silêncio interior pode transformar até mesmo a forma de lidar com o dinheiro. Imagine começar o dia não com a ansiedade das contas, mas com um momento de quietude em que a mente se acalma e o coração encontra direção. É nesse espaço que escolhas mais sábias surgem. É nesse espaço que se percebe a diferença entre necessidade e desejo, entre o que é essencial e o que apenas pesa a alma. Pense na imagem de um carpinteiro. Antes de trabalhar, ele afia suas ferramentas. Esse tempo gasto não é perda, é preparação. Do mesmo modo, a oração silenciosa afia a mente e o coração antes da ação. É nesse afiar interior que decisões financeiras podem ser tomadas com serenidade. Assim como a madeira ganha forma nas mãos de quem sabe esperar, também a vida financeira encontra novo rumo nas mãos de quem sabe silenciar e ouvir a providência. Existe uma dor silenciosa que habita muitos corações, a angústia diante do amanhã. Ela se manifesta nas noites mal dormidas, nos pensamentos que não cessam, no peso constante de imaginar cenários que ainda nem chegaram. O medo do futuro financeiro é como uma sombra que cresce em silêncio, consumindo a energia do presente. E quanto mais se teme o que pode acontecer, menos força se encontra para agir no hoje. Há um mito que alimenta ainda mais essa inquietação. Acreditar que segurança vem apenas do controle humano. Vivemos em uma cultura que valoriza planos minuciosos, projeções, cálculos, reservas. Tudo isso tem seu valor, mas quando a alma deposita a totalidade da confiança apenas nesses mecanismos, nasce uma ilusão perigosa, porque o futuro sempre escapa das nossas mãos. Ele pode ser preparado, mas nunca controlado, e é justamente essa tentativa de controlar o que não pode ser contido que gera ansiedade. São José nos mostra outro caminho. Ele nunca soube de antemão como se desenrolaria cada passo de sua vida. Não sabia como seria viver como pai adotivo do Filho de Deus, não sabia o que encontraria na fuga para o Egito, não tinha todas as respostas quando a escassez batia à porta. Mas em todos esses momentos, ele caminhou com confiança silenciosa. Não porque conhecia os detalhes do futuro, mas porque confiava profundamente em quem conduzia sua história. Essa confiança pode ser vivida também em cada preocupação financeira. Quando o coração escolhe entregar uma inquietação por dia nas mãos de Deus, o peso diminui. É um gesto simples, mas poderoso. Em vez de carregar sozinho a carga de todas as incertezas, aprende-se a entregar parte a parte, preocupação por preocupação. O coração que antes se fechava começa a respirar. O amanhã continua desconhecido, mas já não é mais um fardo insuportável. A imagem que se pode guardar é a de um jardineiro. Ele planta a semente, rega a terra, mas não vê nada nos primeiros dias. O solo parece mudo, vazio, sem resposta. Ainda assim, ele continua regando, confiante de que a vida silenciosa se desenvolve debaixo da terra. Assim é também com a providência. Mesmo quando os olhos não veem resultados imediatos, algo está acontecendo. Deus age no invisível, e é nesse mistério que São José nos ensina a descansar, a confiar que cada passo, mesmo no escuro, é sustentado por mãos divinas. Existe uma angústia silenciosa que muitos carregam, a expectativa de que algo mude sem que nenhuma atitude concreta seja tomada. É como esperar que portas se abram sem sequer caminhar até elas. No campo financeiro, essa angústia aparece quando se espera por milagres,
mas ao mesmo tempo não se assume responsabilidade. O coração se enche de orações, mas as mãos permanecem paradas. A fé, quando confundida com passividade, deixa de ser força transformadora e se torna uma desculpa inconsciente para a inércia. Há também um mito muito difundido: acreditar que fé significa cruzar os braços e esperar que tudo simplesmente caia do céu. Essa visão distorcida cria frustração, porque não corresponde à verdade da vida espiritual. A fé cristã não é um atalho para evitar esforços. Ela é, antes, a luz que orienta cada esforço, a força que sustenta cada passo, a confiança que dá sentido até mesmo ao cansaço. Quando a fé é reduzida à espera passiva, perde-se sua beleza ativa, que sempre envolve cooperação com a graça divina. São José ilumina essa realidade de forma extraordinária. Ele foi um homem de trabalho constante, um carpinteiro que sustentava sua família com esforço diário. Ao mesmo tempo, nunca deixou de confiar na providência de Deus. Sua vida é a síntese perfeita entre ação humana e confiança divina. Ele agia no que estava ao seu alcance: construir, prover, proteger, e confiava no que escapava ao seu controle: o futuro, a segurança no exílio, os perigos invisíveis. Nele, encontramos o equilíbrio entre responsabilidade e abandono confiante. Esse equilíbrio pode transformar a vida financeira. Há coisas que estão ao alcance de nossas mãos: planejamento, escolhas conscientes, esforço, honestidade. E há coisas que nunca estarão sob nosso controle: crises externas, mudanças repentinas, imprevistos. A sabedoria está em distinguir uma da outra, agir naquilo que se pode agir, sem demora nem desculpas, e descansar o coração naquilo que não se pode mudar. É nesse ponto que a fé deixa de ser passividade e se torna força real. A imagem que traduz essa experiência é a de um barco no mar. O marinheiro rema com firmeza, porque essa é sua parte. Mas o vento que sopra sobre as águas não depende dele. O rumo final nasce da combinação entre seu esforço e o sopro invisível que vem do alto. Assim é a vida com Deus. Remos firmes nas mãos, mas coração aberto ao vento da providência. Nesse encontro entre ação e confiança, as finanças deixam de ser fardo e se tornam caminho de aprendizado e amadurecimento. Há uma dor que muitos carregam em silêncio: a sensação de que todo esforço não é visto, nem reconhecido. O peso de trabalhar tanto, de se dedicar com seriedade e mesmo assim não receber o retorno esperado. Essa dor gera desânimo, cansaço interior e até revolta. É como se a vida fosse injusta, como se o trabalho, em vez de trazer dignidade, fosse apenas um fardo. Mas é justamente nesse ponto que nasce uma das lições mais profundas que São José pode nos ensinar. Existe também uma ilusão sedutora: acreditar que os atalhos fáceis são o caminho mais inteligente. Muitos caem nessa tentação: buscar o ganho rápido, mesmo que desonesto, mesmo que às custas da paz interior. Mas toda vez que a alma escolhe esse atalho, ela perde algo mais precioso que o dinheiro: perde a leveza da consciência. A prosperidade construída sobre falsidade não se sustenta. Pode parecer brilho, mas é brilho que apaga rápido. O que permanece é o vazio que se abre por dentro. São José, o carpinteiro de Nazaré, viveu de maneira oposta. Seu trabalho não tinha glamour, não trazia riqueza abundante, mas era permeado de dignidade. Ele nos recorda que cada tarefa feita com honestidade é uma forma de participar da própria obra criadora de Deus. Quando ele moldava a madeira, não era apenas uma peça de mobília que surgia,
era também um ato de fé, uma oferta silenciosa ao Senhor. Nessa simplicidade, sua vida foi transbordada de uma bênção que o mundo não consegue medir, a bênção da coerência entre fé e vida. Na vida financeira, essa visão é libertadora. O trabalho honesto, mesmo que humilde, atrai uma graça invisível que sustenta, protege e fortalece. Não é apenas sobre o valor que chega às mãos, mas sobre a paz que acompanha cada conquista. Quando se oferece cada tarefa como um gesto de amor, o trabalho deixa de ser apenas meio de sobrevivência e se torna oração viva. O invisível se une ao visível e a vida cotidiana se transforma em altar. A metáfora que permanece é a do carpinteiro em sua oficina. Cada lasca de madeira retirada pelo corte da ferramenta se torna uma oração escondida. Aos olhos humanos, é apenas mais um móvel sendo construído. Mas aos olhos de Deus, é fidelidade silenciosa, é oferta, é bênção. É nessa profundidade que o trabalho honesto revela seu verdadeiro poder. Atrair para a vida uma paz que o dinheiro por si só nunca poderá comprar. Existe um medo profundo que assombra muitos corações, o medo de faltar. Não faltar apenas bens supérfluos, mas faltar o necessário para sustentar a vida, para manter a família, para atravessar o dia. Esse medo, quando se instala, gera uma angústia que rouba a esperança e faz a alma acreditar que está abandonada. No silêncio da escassez, nasce a sensação de estar sozinho diante de um vazio que não pode ser preenchido. Mas há também uma falsa crença que amplia essa dor. Pensar que Deus se afasta justamente quando a dificuldade chega. Como se a presença divina fosse medida pelo tamanho da abundância. É nesse equívoco que muitos se perdem, acreditando que a escassez é sinal de abandono, quando, na verdade, pode ser espaço de encontro ainda mais profundo com a providência. Porque é justamente nas ausências que aprendemos a reconhecer o que nunca nos falta, a mão invisível que guia e sustenta. A vida de São José ilumina esse mistério. Ele experimentou momentos em que tudo parecia escasso. Na fuga para o Egito, não havia garantias, não havia seguranças humanas, não havia caminhos fáceis. E, no entanto, havia a certeza de que Deus sustentava cada passo, mesmo no deserto. Essa confiança silenciosa de José é um testemunho poderoso de que a providência não falha, mesmo quando parece ausente. Deus não impede que venham os desertos, mas nunca deixa que eles se transformem em abandono. No cotidiano, a escassez pode se transformar em escola espiritual. Quando se aprende a agradecer pelas pequenas provisões diárias, nasce uma nova forma de olhar a vida. O pouco ganha valor, cada detalhe se torna sinal, cada gesto de cuidado se revela como milagre discreto. A alma começa a enxergar que a providência se manifesta não apenas em grandes intervenções, mas nas pequenas e constantes dádivas que sustentam o caminho. A imagem que melhor traduz essa realidade é a do pão repartido. Aos olhos humanos, o pão é finito, limitado, mas quando é partilhado, ele ganha nova dimensão. Nunca se esgota. Cada vez que alguém abre mão, cada vez que alguém reparte, algo misterioso acontece. O milagre da multiplicação se insinua na simplicidade do gesto. Assim também é a providência. Ela não se revela apenas no excesso, mas no mistério de fazer o suficiente florescer, mesmo quando parece pouco. Há uma dor escondida que mina a alegria de muitos, a comparação constante com a vida dos outros. É um veneno silencioso que age lentamente, roubando a paz. A conquista alheia passa a ser medida para a própria vida, e sem perceber, a alma se enreda em invejas sutis, ressentimentos escondidos e um descontentamento crônico. A comparação cria um abismo entre quem somos e quem acreditamos que deveríamos ser, alimentando um vazio que nunca se satisfaz. Existe também um mito que sustenta essa ferida.
A ideia de que o valor de uma pessoa está no que ela possui. Essa mentira molda mentalidades, direciona escolhas e destrói a verdadeira dignidade. O brilho exterior torna-se o critério de valor, e aquilo que não pode ser medido em cifras passa a ser ignorado. Mas quem vive a partir dessa ilusão está sempre em dívida consigo mesmo, porque nenhuma conquista externa é suficiente para preencher a necessidade de ser amado e reconhecido. São José nos mostra um caminho de liberdade. Ele viveu uma vida escondida, silenciosa, longe dos palcos, longe das aparências. Não buscou reconhecimento, não se preocupou em provar nada a ninguém. Sua grandeza estava em viver inteiramente voltado para Deus e para sua família. Esse modo de existir é um antídoto contra as comparações, porque revela que o valor verdadeiro não depende do olhar dos outros, mas da fidelidade a uma missão que só o próprio coração, diante de Deus, conhece. No dia a dia, esse silêncio pode se tornar prática transformadora. Em vez de alimentar o olhar com o que falta, aprende-se a cultivar gratidão pelo que já se tem. Durante um tempo, pode-se escolher não se prender às conquistas alheias, mas voltar o olhar para o próprio caminho. Esse desvio consciente da comparação abre espaço para enxergar que cada vida tem seu tempo, cada jornada tem seu ritmo, cada coração tem sua história. O silêncio, nesse sentido, é cura, porque interrompe o ruído que insiste em dizer que nunca é suficiente. A metáfora que ilumina essa experiência é a da raiz. Antes que a árvore apareça à superfície, a raiz cresce em silêncio, escondida sob a terra, invisível a qualquer olhar. Ninguém a celebra, ninguém a aplaude, mas é ela que sustenta toda a vida futura da árvore. Assim também é a graça de Deus na vida financeira e interior. Ela cresce no escondido, no silêncio, longe dos olhos humanos. E quando chega o tempo certo, floresce em frutos que não precisam ser comparados com os dos outros, porque carregam a beleza única de quem foi fiel no silêncio. Gostaria que eu avance agora para o próximo capítulo. Um modelo de 7 dias para alinhar sua vida financeira com São José. Muitos vivem a sensação de estarem perdidos em meio às exigências financeiras. É como se houvesse um labirinto invisível em que cada passo levasse apenas a mais preocupações. Surge o peso de não ter clareza, de não enxergar uma direção segura, e isso gera cansaço, desorientação e até desespero. A alma clama por um caminho, por um fio condutor que devolva ordem ao caos. Existe ainda um mito que precisa ser dissipado: a crença em fórmulas mágicas de prosperidade imediata. Essa mentalidade promete abundância sem esforço, como se bastasse repetir palavras ou seguir passos exteriores para que tudo se transformasse de repente. Mas essa é uma ilusão perigosa. A vida espiritual não se apoia em atalhos. Ela floresce no tempo, na perseverança, na entrega confiada. A pressa humana não pode forçar o ritmo da providência divina. As Escrituras nos lembram que o número 7 é símbolo de criação e restauração. Em 7 dias, Deus criou o universo, estabelecendo ordem e harmonia no caos. Em 7 dias, o homem também pode abrir espaço para uma restauração interior, permitindo que a graça de Deus reordene sua vida financeira, não com promessas mágicas, mas com passos concretos de fé e confiança. São José se torna modelo e guia nesse processo, pois sua vida foi marcada por decisões cotidianas que, unidas à providência, revelaram grandeza espiritual. Esse modelo de 7 dias pode ser vivido como um itinerário espiritual. Cada dia traz um movimento interior, oração que abre o coração, silêncio que escuta a voz de Deus, gratidão que muda o olhar,
trabalho que dá dignidade, partilha que multiplica, confiança que sustenta no desconhecido e, por fim, consagração que entrega tudo nas mãos divinas. Esses 7 gestos não são rituais mágicos, mas atitudes que criam espaço para a graça agir, transformando pouco a pouco a relação com o dinheiro e com a vida. A imagem que pode acompanhar esse caminho é a de São José moldando a madeira em sua oficina. Nenhuma obra se faz de uma só vez. Cada peça é trabalhada em etapas, cada corte prepara o próximo, cada detalhe exige paciência. Assim também é Deus com a vida financeira de quem se confia a Ele. Em etapas, em processos, em dias sucessivos, ele molda com delicadeza aquilo que parecia caótico, até que o conjunto se torne harmonia. No fim, a obra revela o que sempre esteve oculto, a fidelidade de um Deus que transforma tudo em tempo oportuno. Ao longo desta jornada, caminhamos juntos por 7 reflexões inspiradas em São José. Cada uma delas abriu uma janela para compreender que a vida financeira, tão marcada por dores e inquietações, pode se tornar também um espaço de encontro com Deus. Não se tratou de fórmulas mágicas, mas de um itinerário espiritual, em que silêncio, confiança e trabalho se unem para restaurar a alma e trazer paz ao coração. Recordamos que o medo do dinheiro pode paralisar, mas o silêncio de São José ensina a escutar a providência. Que a ansiedade diante do futuro pode sufocar, mas a confiança no Deus que guia cada passo devolve serenidade. Que a fé não é passividade, mas movimento. Mãos que trabalham e coração que confia. Que o trabalho honesto, mesmo oculto e humilde, carrega uma dignidade que atrai bênçãos invisíveis. Que a escassez não é abandono, mas oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus. Que o silêncio é antídoto contra comparações, revelando a grandeza escondida da própria vida. E que um itinerário de 7 dias pode se tornar o fio condutor para alinhar finanças e fé sob a intercessão de São José. O que emerge de todas essas lições é uma verdade simples e profunda. A vida financeira não se resume a cálculos, lucros ou perdas. Ela é também lugar de conversão, de confiança e de entrega. Cada escolha feita com honestidade, cada gesto vivido com gratidão, cada preocupação entregue em oração se transforma em tijolo de uma construção maior. A construção de uma vida interior sólida, sustentada pela providência divina. Que este momento não termine aqui. Que cada palavra ressoe como um convite silencioso a olhar para o cotidiano com outros olhos. E que, ao enfrentar contas, responsabilidades e escolhas, você possa lembrar-se de São José, o guardião silencioso, que em cada detalhe de sua vida testemunhou que nada está fora do cuidado de Deus. Encerramos pedindo a intercessão de São José sobre cada lar, cada família, cada coração. Que ele, que cuidou do menino Jesus e de Maria com fidelidade e amor, também guarde e acompanhe sua vida financeira, trazendo equilíbrio, dignidade e paz. Que seu exemplo de silêncio, trabalho e confiança se torne farol para o nosso caminho. E que, ao final desta jornada, cada um possa dizer, mesmo nas incertezas, não estou sozinho. A providência me sustenta e a graça me guia.